Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema o veneno mais perigoso. Meus irmãos, o veneno mais perigoso não é aquele que está dentro de uma caixa escrito cuidado, perigo. Não, o veneno mais perigoso é aquele que está maquiado de alimento saboroso. Nós estamos vivendo a época em que muitos pastores estão invernizando, lustrando seus venenos doutrinários mortíferos para enganar as pessoas que os ouvem. A palavra desses homens, desses líderes, soam espiritualidade, mas elas corroem como cânceres, corroem como gangrena. Esses homens são especialistas em adulterar tudo que é divino. Eles adulteram o sentido do jejum e da oração. Eles dão ao jejum e à oração um sabor de barganha com Deus. Dizem eles: orem, jejuem, façam voto e dê oferta e mais oferta, que Deus lhe dará em dobro. Esses homens, eles adulteram o sentido do culto a Deus. No culto a Deus, dessas igrejas, desses líderes falsários, eles abrem espaço na hora do culto. Isso é vitupério. Isso é um absurdo, mas na hora do culto, esses homens abrem espaço para fazer propaganda de venda de camisas, de CDs, de ingressos para congressos, de ingressos para jantares. E o pior ainda é que ainda no culto a Deus, eles anunciam vendas de carros, vendas de imóveis. Alguns dizem assim: o fulano A tem um automóvel para vender. O fulano B tem um apartamento que está exposto à venda. A irmã C é dona, é empresária, dona de uma ótica, e quem chega lá com a carteirinha de membro terá 20% na compra dos seus óculos. Verdadeiro desrespeito, irreverência e vitupério que eles estão fazendo. Meus irmãos, esses homens, esses líderes, eles adulteram o culto, também dando nome, títulos aos cultos, para atrair fregueses. É o culto dos desempregados, é o culto dos empresários, é o culto do empreendedor, é o culto dos homens e mulheres de negócios, é o culto das causas impossíveis, é o culto dos 300 filhos da luz, é o culto dos mais que vencedores, e por aí vai. Ou seja, eles dirigem a igreja no modelo de um empreendimento secular. Esses homens, venenos mortíferos, eles adulteram o sublime sentido da salvação. Em seus sermões, em suas pregações, eles oferecem tanto ao incrédulo como aos crentes sopinhas do Egito, movidas a cebolas, alhos e pepinos. Ou seja, na pregação, eles não falam da necessidade de arrependimento, de confissão de pecado, de renúncia, de caminho estreito. Não falam. É só para satisfazer as necessidades sentidas das pessoas e elevar a autoestima. Esses homens, meus irmãos, eles perderam a responsabilidade sacerdotal. Eles
eles se tornaram gerentes de negócios eclesiásticos. Eles adulteram, sim, a sublime salvação, porque eles tentam apenas satisfazer o ego de quem os ouve. Meus irmãos, esses homens veem a igreja, eles olham para a igreja no sentido custo-benefício. Para eles, a igreja existe para a obtenção de lucros. Eles, esses homens mortíferos, institucionalizaram tanto a igreja, a tal ponto que cuidar das pessoas não é mais prioridade. O importante é a igreja ter glamour. O importante é a igreja ter patrimônio. Aí a igreja tem a fazenda da igreja, o sítio da igreja, a farmácia da igreja, o spa da igreja, o colégio da igreja, o hospital da igreja. E as pessoas onde é que estão? Meus irmãos, prédio hoje está valendo mais do que gente, mais do que pessoas. A igreja é preciso entender que igreja é gente. Igrejas são pessoas. Jesus morreu por pessoas. E pessoas valem mais do que prédio, valem mais do que patrimônio. Esses líderes institucionalizaram tanto a igreja que perdeu-se a coinonia, perdeu-se a comunhão entre as pessoas que ali estão. O amor, a solidariedade e a autodoação perderam-se no espaço. A dor de um não é a dor do outro. A necessidade de um não é mais a necessidade do outro. Escute o que Ezequiel diz no capítulo 16, versículo 49. Referindo-se a Sodoma, Ezequiel diz: eis que esta foi a maldade de Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela, mas nunca amparou o necessitado. Ezequiel 16, 49. Meus irmãos, a igreja desses líderes falsários, ela se tornou como Sodoma, ela se insere no contexto de Sodoma. Valorização do glamour, valorização da opulência, valorização do material e do patrimônio. Esses líderes deveriam enxergar e ver a vida de Cristo. Jesus, ele nasceu num local de terceira categoria. Jesus foi posto em um ambiente onde bichos fedorentos se alimentavam. Jesus foi posto num ambiente cercado de moscas e de fezes de animais. Seu palácio foi uma carpintaria. Sua coroa não foi de ouro, sua coroa foi de espinhos. É preciso entender que o trono de Cristo não foi uma poltrona confortável, mas foi a cruz. Esses líderes deveriam ler 2 Coríntios capítulo 11 e verificar a vida do apóstolo Paulo. Paulo ali foi preso, ele conta, foi preso, açoitado, fustigado com vara, passou fome, sede, nudez e naufrágios. Meus amados irmãos, espiritualidade não se cultiva a não ser por amor profundo a Deus. Espiritualidade se cultiva por amor profundo a Deus e não por querer patrimônio material. Espiritualidade não é medida pelas bênçãos materiais recebidas. Portanto, cuidado, muito cuidado com esses falsários, com esses venenosos que estão aí por detrás dos púlpitos, oferecendo apenas glamour, riqueza, levando as pessoas a querer aceitar a Cristo com uma visão puramente material, puramente de riqueza aqui na terra. Que o Senhor nos livre, nos dê discernimento para rejeitarmos esse tipo de pregação
está prevalecendo nas igrejas evangélicas brasileiras. Que o amor de Deus e as bênçãos do Senhor esteja contigo e com toda a tua família. É o meu desejo no nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Amém.